Este é o som, meu irmão, que nós temos que estar sempre em nossos corações. Que o carpinteiro está batendo na porta todos os dias. Amém? Nesta manhã, nosso diácono Gil estará ministrando a palavra aos nossos corações. Que Deus use você poderosamente, meu diácono. Aleluia. Saúde a igreja com a graça e a paz do Senhor, amém? Amém. Acredito que os irmãos devam estar surpresos, como eu fiquei quando recebi a missão de na Santa Ceia trazer a palavra do Senhor. E confesso que tremi na base. Hoje é culto de Santa Ceia. E o Senhor, Ele tem instruído a igreja a todo culto de Santa Ceia fazermos uma reflexão em nossas vidas antes de participarmos desta reflexão, deste envolvimento que temos com essa Santa Ceia. Eu fiquei um tanto, e Nel sabe disso, nervoso quando o pastor me notificou que eu teria que trazer essa mensagem. E a mensagem já estava até pronta. O Senhor já tinha me dado essa mensagem antes. Mas quando eu fui verificar a mensagem que ali o Senhor já tinha me dado, e olhei o tema da mensagem, eu fiz como Jonas. Eu passei de mais ou menos de 9 horas da noite a meia-noite e meia, mais ou menos, orando ao Senhor. O Senhor, me dá uma mensagem, não é essa. Me dá uma mensagem, não é essa. E Nel, bora dormir, Gil. O Senhor vai te falar contigo. E eu ali, umas 3 horas e meia, tentando encontrar um barco, mas não encontrei esse barco. Repitam comigo. Levando Deus a sério. Levando Deus a sério. Agora diga para o seu irmão que está do seu lado: estamos levando Deus a sério? Abra suas Bíblias no livro de João, capítulo 3. Ponhamos-nos de pé para a leitura da palavra do Senhor. Diz a palavra do Senhor no versículo 16. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra. Algumas traduções têm não pereça, mas que tenha a vida eterna. Pai querido e amado, muito obrigado, Senhor. Não sou digno de neste momento estar aqui, mas a tua misericórdia nos concede, ó Deus, autoridade para levar a tua palavra, Senhor, à tua igreja. No momento onde estamos refletindo sobre as nossas vidas, sobre aquilo que o Senhor fez em nossas vidas. Toma em tuas mãos, Senhor, a cada um nesta manhã,
Que o Senhor venha falar ao coração de cada um de nós e saiamos daqui realmente com a Tua palavra gravada em nossos corações. Levando Deus a sério. Imagine um jovem que ia se casar. Ele tá cheio de expectativa quanto à vida de casado que ele vai ter. Ele está ali preocupado como vai ser, como não vai ser, o que é que eu tenho que abandonar. Mas no dia do casamento ele fica sabendo que a sua noiva contou para alguém que ela ia se casar com ele, mas não o iria levar tão a sério. Como ficaria o coração deste noivo? Jesus, Ele é o noivo. Nós somos a noiva do Cordeiro. E Jesus, Ele levou a sua missão até o fim, porque Ele ama a igreja. Ele ama cada um de nós. Jesus, o Senhor Deus, como Ele estaria, como Ele se encontra olhando para a igreja nos dias de hoje? Ele estaria satisfeito? Você tem levado Deus a sério? Eu tenho levado Deus a sério? Levar Deus a sério não é vir aos cultos. Levar Deus a sério não é ter um ministério. Levar Deus a sério não é ter uma função. Levar Deus a sério não é ser diácono, ser obreiro. Levar Deus a sério é se importar com as mínimas coisas referentes ao reino de Deus. Levar Deus a sério é se importar com os pequeninos da casa do Senhor. Será que eu levo a sério quando tem aqui na igreja, ou falo em geral, o pregador sobe para pregar a palavra, e aí há aquela movimentação? Será que só temos sede quando começa a palavra? Será que levamos a sério a Deus quando Deus está falando e começa aquele zum, zum, zum? Será que Deus está se agradando da vida da igreja a qual Ele trouxe para manifestar-se diante da comunidade, diante do povo? Porque Deus, Ele só vai ser visto através da igreja. Precisamos levar Deus a sério acima de qualquer coisa em nossas vidas. Nós levamos a sério o nosso trabalho, nós levamos a sério os nossos negócios, nós levamos a sério os nossos estudos, os nossos amigos, a diversão. Tudo isso nós levamos a sério. Você não iria faltar um dia de trabalho, porque saberia que iria ter consequências. Você não iria dar mole nos seus negócios, porque saberia que você ia ter prejuízo. Por isso você leva a sério o seu trabalho. Você vai estudar, você vai fazer um concurso, você vai levar a sério porque você quer passar, você vai estudar. Mas será que temos levado a sério o Senhor em nossos compromissos, em nossa vida diária? Será que levamos Deus a sério tanto quanto levamos sobre essas situações? Deus é Pai, nós somos filhos. E nenhum pai gosta de ser apenas tolerado, mas de honrado e respeitado. Essa pergunta ela vai ecoar durante o culto. Tenho levado Deus a sério?
Deus quer a todo momento ter um momento de comunhão, um momento de relacionamento com os seus filhos. E muitas vezes esse tempo tem sido tirado de nossas vidas pela tecnologia, pelo nosso dia a dia, pelos nossos afazeres. Mas Deus, Ele está a todo momento querendo ter um relacionamento com seus filhos. Será que temos tirado o tempo necessário? Pastor Adriano, essa semana, ele pregou falando de tempo, do dízimo do nosso tempo. E calculando ali, foi-se dito que durante as 24 horas do dia que o Senhor nos dá para vivermos nessa terra, temos que dar 2 horas e 40 minutos do dízimo do nosso tempo para o Senhor. Aleluias. E o que temos feito para levar Deus a sério? O que temos feito para fazer com que a palavra do Senhor seja vida em nossas vidas? Em seus dias, Jesus, ele fez um exame naquela geração, na geração dele. Embora já tenha se passado mais de 2000 anos, é impressionante como a mesma atitude daquela geração, hoje no século 21, ainda se reflete. Vamos ler mais alguns versículos, mas quais foram essas atitudes? Qual foi essa atitude da igreja, de que Cristo fez essa comparação? Lá em Mateus capítulo 11, vamos em Mateus capítulo 11, versículo 16 e 17. A palavra diz: a que posso comparar esta geração? São como crianças que ficam sentadas nas praças, gritam umas às outras. Nós lhe tocamos flautas, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Ou seja, uma geração indiferente. Uma geração que não expressava emoções, alegria, sentimentos. Era esta a geração que Jesus estava naquele momento fazendo uma reflexão para ministrar àquele povo naquela época. A geração deixa a vida me levar. A geração deixa a vida me levar. 8h10 ainda, né, pastor? O pastor disse que queria ter a BD hoje, mas ele falou isso para me deixar nervoso. 8h10. A geração do deixa a vida me levar. Não sabemos o dia e a hora que o Senhor virá, mas a igreja precisa estar preparada. Você está preparado caso Jesus volte hoje? Volte agora. O problema era que aquela geração, eles não reagiram, não levavam Deus a sério. E Jesus estava tentando trazê-los de volta, como Ele ainda faz nos dias de hoje. Jesus ainda tenta trazer a sua igreja para o verdadeiro sentido, que é adorar ao Deus eterno. Porque, como disse o pastor André Lepre, fomos criados simplesmente com o propósito de adorar a Deus. Adorar com as nossas vidas, com as nossas ações, com as nossas atitudes. Adorá-lo no trabalho, nos nossos negócios, nos nossos estudos. Temos levado Deus a sério. Hoje em dia temos visto Deus fazendo tantas coisas em nossas cidades, em nossas vidas, no Brasil inteiro, mas não reagimos adequadamente ao que Deus está fazendo. De tal maneira que
nos dias de hoje eu tenho visto, as pessoas não acreditam quando uma pessoa de má índole se converte ao Senhor. As pessoas dizem, não vai à frente. E ele está querendo enganar, ele está querendo se esconder, porque a igreja não tem levado a sério o propósito pelo qual ela foi chamada, adorar verdadeiramente ao Senhor. Porque Deus fez essa comparação, o pecado da indiferença. Vamos ainda em Mateus capítulo 20, capítulo 11, versículo 20. Mateus capítulo 11, versículo 20 ao 24. Então Jesus começou a denunciar as cidades que haviam sido realizadas a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Ai de vós, Corazim, ai de vós, Betsaida, porque os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo eles teriam se arrependido, vestido roupas de saco e cobrindo-se de cinza. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevada até o céu? Não, você descerá até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhes afirmo, no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para vocês. Jesus faz aqui uma triste comparação a essas três cidades, Cafarnaum, Betsaida e Corazim, pela indiferença em relação ao que nelas foram operados, pela indiferença em relação aos milagres que nelas foram operados, mas eles permaneceram indiferentes. Os maiores milagres de Jesus lá aconteceram, mas eles não se arrependeram, nem buscaram mais o Senhor, não o levaram a sério. Precisamos valorizar o nosso tempo de estudo, de conhecimento, para buscarmos mais ao Senhor. Outra coisa impactante que no culto do pastor André Lepre, ele falou a respeito de conhecer, que a Bíblia fala muitas vezes em conhecer na parte sexual, mas também conhecer na vida espiritual. E quando eu analisando essa palavra, e ele também disse ali, logo após eu imaginar cá comigo, conhecer vem de intimidade. Conhecereis a verdade vos libertará. Será que realmente temos conhecido essa verdade? Se conhecer é ter intimidade, eu preciso ter intimidade com o Pai, eu preciso ter intimidade com Deus, eu preciso ter intimidade com o Espírito Santo, para que verdadeiramente eu seja livre. Para que verdadeiramente eu seja livre. Intimidade. Preguei um tempo atrás também a respeito dos níveis de intimidade de uma igreja, no livro de Ezequiel. Mas precisamos buscar realmente conhecer essa verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. A indiferença significa desatenção, frieza, negligência, apatia, falta de sentimento. Quando a palavra de Deus está sendo pregada, é porque Deus está falando. É porque Deus permitiu que a palavra dele fosse entregue por meio de quem quer que aqui estivesse, porque Deus, ele fala por meio de quem ele quer. Temos realmente levado Deus a sério? Precisamos
precisamos nos purificar, precisamos tirar de nossas vidas tudo aquilo que tem impedido de alcançarmos intimidade com o Senhor, intimidade com Deus. E se fizermos isso, se buscarmos no Espírito Santo, Senhor, me mostra-me onde eu preciso mudar. Será que Ele não vai falar? Será que Ele não vai me dizer, tira isso, limpa aquilo? É hora de levar Deus a sério. Muitos reduzem Deus a 1h30 de culto no domingo, quando vem a noite. Mas durante a semana, muitos é como se Deus não existisse. Para ele é como se Deus não estivesse ali do seu lado. Eu digo isso porque eu vi, no trabalho onde eu frequento, onde eu trabalho, eu vejo isso acontecer. É como se a pessoa durante a semana diz, Deus não se meta, não interfira no meu trabalho. Me deixe sozinho. Deus não interfira nos meus estudos. Deus não interfira na minha família. Deus não interfira nos meus ministérios. Eu sou o cara. Por que eu digo isso? Porque eu vivo isso, eu sei disso, eu conheço um amigo meu, sou crente, vou pregar hoje na igreja tal. Sou professor da escola bíblica. E quando ele fala isso, os meus colegas de trabalho ficam assim. Porque todos conhecem ele. Casou, separou, paga umas 3 ou 4 pensão, tem uma namorada aqui, uma mulher ali. É desse jeito que vive essa geração. A geração deixa a vida me levar. Deus não interfira na minha vida. Como tem sido o nosso comportamento lá fora, depois que saímos da igreja? Temos realmente levado Deus a sério? Deus nos salvou e Ele espera que nós levemos a sério, que nós o levemos a sério todos os dias da nossa vida. Aleluias. Adão, um homem que não levou Deus a sério. Mas Adão ele perdeu o paraíso por não levar o conselho de Deus a sério. Lá em Gênesis 3, 4 e 5. Gênesis capítulo 3, 4 e 5. Aleluias. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe, no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Deus tinha dado toda a orientação a Adão. Não coma deste fruto. De todas as outras árvores do jardim, você pode comer. Mas Adão não levou a sério o conselho de Deus. E por isso, perdeu aquilo que Deus tinha dado para que ele vivesse em paz, em intimidade com Ele. Adão perdeu a intimidade com Deus. Deus descia todos os dias para falar com Adão, frente a frente. Deus descia para falar com Adão todos os dias. A geração de Noé morreu no dilúvio por não levar Deus a sério. Deus fala com Noé para construir uma barca porque ele estava aborrecido, arrependido
pela criação que tinha, por ter criado o homem. E então Noé começa a pregar essa mensagem para o povo, para aquela geração, mas eles não levaram a sério a palavra que que Noé tinha levado para eles. E por isso morreram toda aquela geração por um dilúvio, porque não levaram Deus a sério. Mateus 24, 38 relata isso. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Deus tem dado oportunidade ao povo dele, à igreja dele. Deus está chamando, entrem na arca. Entrem na arca que eu tenho preparado para vocês, porque o dia está chegando em que eu vou voltar como juiz, não como advogado. Temos levado Deus a sério? A partir desse momento, a partir deste culto, a partir desta palavra, comecemos a analisar a nossa vida, porque vamos participar da Santa Ceia do Senhor. Vamos participar da Santa Ceia do Senhor. E precisamos avaliar, precisamos refletir, precisamos trazer à tona tudo aquilo que tem me impedido de ter mais intimidade com o Senhor. Esaú, outro homem que desprezou as orientações do Senhor. Ele não levou Deus a sério. Por um bocado de lentilha, vendeu o seu direito de herança. Esaú. Por um bocado de lentilha, por um prato de pirão, por um prato de comida, ele vendeu o direito de ser o primogênito, de receber a herança que o pai tinha dado, que era direito dele, diretamente dos céus. Esaú não levou Deus a sério. Esaú não levou os ensinamentos do Senhor a sério. Sansão também não levou os ensinamentos do Senhor a sério. Sansão, ele não levou Deus a sério. Sansão deixou que a paixão carnal perdesse, porque da paixão carnal perdesse o dom que Deus tinha concedido a ele para libertar o povo escolhido. E porque se deixou levar pela paixão carnal, por um rabo de saia, perdeu o dom que o Senhor tinha dado. E no final morreu, mesmo destruindo, segundo a Bíblia diz que naquela destruição, naquele último ato de Sansão, ele matou mais pessoas do que em todas as outras guerras. Precisamos levar Deus a sério. Precisamos todo momento dizer, estou levando Deus a sério. Vamos levantar. Vamos nos levantar. Aleluias, glória a Deus. Precisamos ser como Enoque. Precisamos ser como Enoque. Enoque levou Deus tão a sério que não passou pela morte. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e ele sumiu da face da terra, ele não passou pela morte. Que venhamos a ser como Enoque, que passamos a ter intimidade com Deus como teve Enoque. Aleluias. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que nesses últimos dias venhamos a ser como Abraão, um homem que levou Deus a sério.
Abraão levou Deus tão a sério que Deus fala para ele sair do meio da sua parentela. Abraão, sai do meio do teu povo, larga a tua família e vai para um lugar que eu te mostrarei. E ele obedeceu. Mesmo não sabendo para onde ia, ele obedeceu piamente. Precisamos ser ser servos como Abraão, como Enoque. Homens como Noé. Noé, porém, olha o que a Bíblia diz. Noé, porém, andava com Deus. Um homem que anda com Deus, ele tem intimidade com Deus, ele conversa com Deus face a face. Não sei se é verídico ou não, se a experiência foi verdadeira ou não, mas o livro Bom Dia Espírito Santo que eu li, meu Deus, que intimidade com o Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Você acordar todo dia de manhã e bom dia, Espírito Santo. E você sentir a presença dele como se você estivesse ali, face a face com ele. É essa intimidade que Deus espera de cada um de nós. É essa intimidade que Deus espera de cada um de nós. Mas muitas vezes achamos, eu sou pequeno. Mas Deus é grande. Eu não tenho condições, mas Deus te dá. Muitas vezes achamos que não somos capazes de ter intimidade com Deus da maneira com que tiveram esses homens. Mas a palavra de Deus diz, diga ao fraco, eu sou forte. Repita, diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. Porque Deus é quem te fortalece. Deus é quem nos fortalece. Estamos levando Deus realmente a sério? Precisamos ser como Daniel, que para não dobrar os seus joelhos diante de um outro Deus, ele preferiu ser jogado numa cova de leões. Ele não se importou com a própria vida. Precisamos ser como José, que não se deixou envolver por um rabo de saia, por uma mulher. Aleluia. Poderia naquele momento ter sido chamado de frouxo, poderia-se naquele momento ter 1001 títulos dados a Daniel, porque ele não se deixou levar pelas tentações daquela mulher, da mulher de Potifar. Precisamos ser como José. Glória a Deus. E muitos outros homens de Deus que levaram o seu compromisso a sério. Todos estes homens tiveram sucesso em suas vidas. Muitos não levam Deus a sério por causa da dureza do coração. Eu convivi por algum tempo com uma pessoa que dizia, eu nasci assim, eu sou assim, Deus vai ter que me aceitar assim. Como se dissesse, Deus não se meta na minha vida, eu nasci assim, eu vou ser assim. Ele dizia isso, eu dizia, meu Deus, eu novo convertido, trabalhava com ele. Era lá na Igreja Batista, era chamado de... Ele era substituto do pastor. Eu esqueci o nome, um nomezinho bonito lá que dava. Não, pois eu lembro, se eu lembrar eu digo. Muitos desses homens levavam Deus a sério a tal forma que a presença de Deus era constante na vida. Os apóstolos, Pedro, Paulo, João. Pedro, quando chega para aquele aleijado e diz, ele chega, pede uma esmola e diz, olha, não tenho dinheiro, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, levanta e anda. Glória a Deus. É essa intimidade que Deus quer que tenhamos.
Muitos não levam Deus a sério porque da dureza do coração. Mas Deus quer lhe dar um coração novo. Deus quer lhe dar um coração novo. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 diz: e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Precisamos buscar constantemente, quebrar esse coração, pedir a Deus para que tire esse coração de pedra, esse coração endurecido, esse coração desobediente, esse coração que não se alegra com as atividades de Deus na igreja, esse coração que não se alegra com o poder de Deus sendo manifestado. E para finalizar, Apocalipse 3:11 diz: eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Essa decisão Ele dá a cada um de nós. Guarda o que tens, porque venho sem demora. Ele está às portas. Deus está às portas. Os acontecimentos dos dias atuais mostram que Jesus está às portas para buscar a sua igreja. E como Ele vai me encontrar? De joelhos dobrados, intercedendo pela minha igreja, intercedendo por aqueles que estão se perdendo, intercedendo pelas famílias daqueles que estão sendo mortos por pregar o Evangelho, ou vai nos encontrar diante da Netflix, ou vai nos encontrar diante de um programa que não vai edificar minha vida. Precisamos avaliar, que venhamos a refletir, para que a partir desse momento, venhamos realmente tomar a ceia do Senhor, com o coração limpo, o coração puro, pedindo perdão ao Senhor. Pai, me perdoa, preciso levar o Senhor mais a sério.